A gente tem estudado o livro de Efésios, e agora a gente chega na última parte dele, de três, que a gente pode dizer assim, uma tríade de relacionamentos que o apóstolo Paulo abordou. Depois de ele, para que a gente volte de novo a entender, a epístola de Efésios é a epístola exatamente que trata da vida da igreja. De toda, é uma epístola eclesiástica, exatamente sobre por que a igreja existe, como aconteceu isso, quem são as pessoas que formam a igreja, como ela se processa e como ela anda neste mundo. Tudo isso o apóstolo Paulo está verdadeiramente explicando para nós. Ele explica primeiramente como ela nasceu e qual foi verdadeiramente o fator de Deus trazer essa igreja à luz. E ele diz que foi na eternidade passada, no seu beneplácito, na sua boa vontade, ele trouxe isso quando ninguém existia. Ele já separou um grupo de pessoas que seriam pecadores, que ainda nem haviam existido, para se formar e formar verdadeiramente um corpo para o seu Cristo, cuja cabeça é realmente Cristo, nesse corpo chamado igreja. E então nesses 3 primeiros capítulos ele aborda sobre essa doutrina de como surge a igreja, de como surge a salvação, o plano eterno de salvação. E então, a partir do capítulo de número 4 até o capítulo de número 6, ele vai fazer com que essa igreja, ao entender esse plano, ela tem que responder a esse chamado de maneira efetiva. E ela começa, o apóstolo Paulo começa a montar exatamente essa estrutura toda, esse arcabouço todo de tanto peso teológico e de verdade bíblica no coração da igreja, para que a igreja se comporte como igreja. E para que a igreja se comporte como igreja, ela tem que andar em 5 fatos. Ela tem que andar em unidade. É a primeira coisa. Uma igreja, para se manifestar como igreja, e para que ela tenha o testemunho de que outras pessoas do mundo, ao olhar essa igreja, essa unidade dessa igreja, ela perceba que verdadeiramente somente Cristo pode reunir um grupo tão diferente, de tanto tipo de pessoas, e não pessoas boazinhas, pessoas perversas, pessoas malignas, pessoas miseráveis, porque é isso que Deus olha para nós. E quando Ele olhou para nós, Ele usou de miséria, ou seja, de sua misericórdia, para nos alcançar e nos retirar no caos que nós estávamos e nos colocar em uma posição que a Bíblia diz que saímos das trevas e fomos para a sua maravilhosa luz e para o reino de luz. Ele não somente isso nos tirou de uma situação de miséria, da lama, mas nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como essa epístola nos trata. E então a igreja, ela precisa andar em unidade. A segunda coisa que a igreja precisa ser, que para que seja realmente a igreja, ela precisa andar verdadeiramente em amor. Aí depois ele pede ainda mais que a igreja agora ande em santidade. E também depois de andar em unidade, andar em amor, andar em santidade, ele pede para que essa igreja ande em luz. Ou seja, não nas obras das trevas, não vivendo à escondida, como se a igreja vivesse aqui num lugar e num outro lugar onde não existe mais irmão, onde não existe ninguém que possa dizer: tu não és crente? Essa igreja viva de uma outra forma, uma duplicidade no seu testemunho. Não, ela tem que andar na luz, porque na luz são os filhos da luz. E por último, ela pede, o apóstolo Paulo diz que essa igreja precisa andar em sabedoria. Ele termina o capítulo 5 dizendo exatamente isso, que a igreja precisaria andar em sabedoria. E a forma como o apóstolo Paulo mostra para que essa igreja ande em sabedoria, ele tem apenas um único segredo, se a gente ainda pode dizer dessa forma: que a igreja fosse cheia do Espírito Santo. A forma para que a igreja pudesse andar em sabedoria, ela teria que ser cheia do Espírito Santo. E aí então, quando ele termina de olhar para a igreja, de tratar dos irmãos da igreja, de pessoas que não se conheciam, ou de pessoas que eram inimigas pela sua própria nacionalidade, judeus e gentios, agora então ele muda o foco de que agora essa salvação que está sobre a vida da igreja, que a igreja se comporte como igreja, a igreja precisa dar um testemunho de fora. A igreja não é vista em 4 paredes, a igreja é um organismo vivo, não é uma organização. Diferentemente de nossos trabalhos, qualquer que seja o seu trabalho, qualquer que seja a sua profissão, você tem uma organização. E quando você está na sua organização, você se comporta para aquilo que foi destinado a você fazer. Mas depois que você sai daquela organização, você não é mais aquilo.
Tipo assim, vamos supor, se temos alguém aqui que seja um advogado, ou que seja um engenheiro, ou que seja um agricultor, ou seja lá qual for a tua profissão, quando você termina aquilo, você vai para a sua casa. Você não é um engenheiro na sua casa, você não é o agricultor na sua casa, você é um pai, você é um esposo, você é um filho, você é alguém verdadeiramente no seio dessa casa, e que a pessoa que vai tratar com você não vai tratar como um patrão se você for um patrão, não vai tratar com você como um empregado se você for empregado, não, ele vai te tratar ou como um irmão, ou como um pai, ou como uma mãe, ou como um esposo, ou como um marido. Essas são as relações, e é isso que o apóstolo Paulo agora ele está tirando da vida da igreja, que todo mundo é irmão. Ele vai colocar essa igreja agora dentro do seu próprio lar, e ele vai trazer o plano da salvação agora aplicado sobre a vida dentro da sociedade. E ele não vai transformar a sociedade, ele vai transformar indivíduos para que esses indivíduos transformem a sociedade. Então, para isso, ele vai começar do básico e do fundamento. Ele vai tratar a relação de marido e mulher. Depois que ele trata a relação de marido e mulher, que é isso que acontece no final do capítulo de número 5, então ele entra no capítulo de número 6 e vai tratar da segunda relação, a relação entre filhos e pais. Relação bem difícil e complicada no período já do primeiro século, como eu falei no domingo passado. O pai tinha tanta autoridade sobre o filho que ele podia matar o filho e não fazer nada. O filho poderia ser uma autoridade, um magistrado, até um imperador. E o pai podia ir lá e matar o filho e não teria nenhum problema, porque esse era o poder do pai e da mãe naquele primeiro século, num período romano. E aqui é interessante porque essa tríade de relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, e agora é o último relacionamento que a gente vai tratar, entre senhores e escravos. Todos esses três têm que estar debaixo realmente da ação poderosa do Espírito Santo. Uma pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo para cumprir essas três funções que lhes é dada. Se a gente ser cheio do Espírito Santo dessas relações, arruinou-se um casamento, uma casa, a relação de pais e filhos e a relação entre patrão e empregado. Por isso, quando a gente começar a ministrar a respeito disso, eu quero que vocês sempre fiquem firmes nesse ponto. Ou eu sou cheio do Espírito Santo para obedecer, ou não há possibilidade alguma de eu cumprir aquilo que Deus está me mandando e está me ordenando ou me chamou para fazer. Não há possibilidade, irmãos. Não há nenhuma possibilidade num coração humano de cumprir a obediência, porque ser cheio do Espírito Santo é um requisito principal e básico, e ele é demonstrado por uma única sentença: a submissão. E ninguém vai se submeter se não for humilde. É por isso que é necessário que o nosso coração, que é soberbo, que é orgulhoso e a gente não obedece, é necessário que a gente seja cheio do Espírito Santo para cumprir essa ordenação que Deus deu para que o marido seja cabeça e a mulher seja submissa. Para que o filho obedeça ao pai, independente se esse pai é bom ou mau. Para que essa mulher se submeta ao marido, independente se ele é cristão ou não, e se ele é bom para ela ou não, se esse homem ama ela ou não. A mesma coisa acontece para o marido. Um marido tem que amar a esposa como Cristo amou e entregou a sua vida, independente se essa mulher se submete ou não a ele, se essa mulher verdadeiramente caminha da forma como ele quer. Não, ele não se importa com isso. A nossa submissão é estar exatamente olhando para Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé. Se nós tirarmos nossos olhos, nós vamos bater os olhos em nossos pares. E quando batemos os nossos olhos nos nossos pares, a gente vai desistir do mandamento de Deus que Ele ordenou para a minha vida e para a sua vida, seja em que relação nós estejamos naquela situação. E aqui a gente volta de novo, e agora a gente entra para esse primeiro século, para que a gente possa entender essa relação trabalhista que existe no primeiro século. Talvez a gente não entenda muito bem a respeito disso, porque a ideia de escravidão, ela é muito diferente da do primeiro século. A escravidão que a gente tem como base, nós hoje, que é bem próximo da gente, vamos supor, não tem nem 150 anos, não, nem chega a 150 anos, tem? Acho que não. Da alforria do Brasil, da abolição,
Quanto? 137. Muito obrigado. Isso é muito novo, irmãos. Isso é muito recente. Mas isso não tem nada a ver com a igreja do primeiro século aqui. A escravidão que a gente tem em mente na nossa cabeça é uma escravidão baseada em cor de pele. Só. Isso não tem nada a ver com as escrituras. Nada a ver. Então por isso eu quero primeiro trazer você à sua mente, quando o apóstolo Paulo escreveu a igreja, nesse período a gente tem que entender que nós somos membros daquela igreja naquele período, para que então depois a gente possamos trazer e extrair verdadeiramente os princípios que podem ser aplicados para nós nesse tempo. Porque senão, se a gente mudar essas frases e colocar e perguntar esse tempo que ele escreveu para aquele povo com aquela mentalidade e aplicarmos no nossos dias, a gente vai dar bagunça da forma como a gente vai interpretar as Sagradas Escrituras. Portanto, eu quero mostrar algumas coisas para vocês a respeito da escravidão naquele tempo que não tem nada a ver com nos dias de hoje. Ou melhor dizendo, da forma como a gente pensa que a escravidão aconteceu aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outra parte do mundo. No primeiro século aconteceu uma coisa interessante. A Bíblia diz que, assim, que pelos registros históricos que a gente vai notar, que a escravidão era totalmente diferente. Em que sentido? Havia 3 tipos de escravidão que a gente poderia dizer. Escravidão por dívida. Uma pessoa que estava devendo determinada coisa para alguém e não conseguisse pagar, era então escravizada por meios, exatamente obrigada a pagar toda a sua dívida por meio do seu trabalho, porque ela não conseguiu pagar, sei lá, a safra foi ruim, algum empreendimento que ela fez e não deu certo, e agora ela pediu um empréstimo e não conseguiu pagar, então agora ela está sendo vendida para pagar a sua dívida. Outra forma de escravidão era que quando um povo, uma nação invadia uma outra nação e conquistava aquele povo, levava aquele povo cativo, era uma outra forma de escravidão. E muitas vezes esse povo que era levado cativo, muitas vezes eram da própria região, de maneira que às vezes era um negro escravizando o próprio negro, às vezes era um romano escravizando um grego, e assim era sucessivamente a todas as formas de escravidão. Mas havia também um outro tipo de escravidão. E qual era o outro tipo de escravidão? Um escravo no tempo romano, ele podia ser até um professor, um educador, um homem filósofo, um grande homem. E de que maneira uma pessoa se tornaria escravo? Por vontade própria. Mas como? Uma pessoa que é livre vai se tornar escravo? Qual é a razão? Qual é a vantagem que tem? Existiam algumas vantagens. Alguma dessas vantagens é que ele não precisava trabalhar para comer, ele não precisava cuidar das suas coisas, ele tinha tudo para si, ele era cuidado, e muitas vezes essa escravidão fazia com que ele, se ele fosse colocado como escravo na vida de uma pessoa romana, ele ganhava o direito de ser cidadão romano. Havia um rei que se tornou um escravo para não pagar imposto na sua província, porque uma vez que ele se tornasse escravo, depois de mais ou menos uns 2-3 anos, ele voltaria e se tornaria um cidadão romano, e agora liberto, porque era uma escravidão tipo por um contrato, ele sairia liberto, e então poderia gozar dos privilégios de viver ser um cidadão romano, e não incidir sobre ele uma taxa pesada de tributos e impostos sobre aquela província. Então, quando a gente olha para esse texto, e quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta para um grupo de pessoas que agora, irmãos, estariam sentados, dentre eles um senhor e um escravo, e todos dois agora são irmãos em Cristo, como essa relação vai se dar no meio dessa igreja? E aqui, muitas vezes nós, dentro da nossa igreja, muitas vezes temos um patrão, um empresário, e nesse empresário, nesse ramo que ele está do comércio, vou colocar assim, ele tem vagas para as pessoas, e possivelmente alguns dos nossos irmãos têm irmão aqui nessa igreja que trabalha para esse patrão, ou seja, todos dois estão sentados, o patrão e o empregado sentados no mesmo banco, vamos colocar assim, na igreja, ouvindo o sermão, e todos dois são servos de Cristo. Agora, a relação não é de patrão e empregado, a relação é de um senhor e um escravo. E é por causa dessas coisas
que a Escritura ela vai apontar e vai mostrar que só pelo Espírito de Deus um escravo tem que obedecer o seu Senhor de coração. Agora, existem algumas coisas que são muito perversas. Uma pessoa podia matar um escravo e não ia sofrer nada. Se um escravo denunciasse um senhor, era certo a morte dele. Embora essa denúncia fosse, e ele não podia denunciar porque ele não tinha autoridade para fazer uma denúncia, ou seja, nos nossos dias nós temos um empregado que pode ir na Justiça do Trabalho e fazer uma denúncia contra o patrão e rapidamente o negócio se resolve. Nesse tempo não tem. O escravo não tinha autoridade para ir até a justiça romana e exigir algum direito para a sua vida. Era necessário que alguém livre, liberto, pudesse intermediar essa situação e então entrar com o processo. Mas se eles fizessem isso, era certo que aquele escravo haveria de pagar com a sua própria vida. A situação era muito terrível, havia muito espírito de crueldade, maldade. Há exemplos relatados nos escritos antigos que verdadeiramente que havia senhores que colocavam a sua mesa no seu jantar e colocava a sua cadeira e sentava e comia e pedia que os escravos ficassem ao redor da sua mesa, mas só olhassem, só observassem e não tivesse que fazer nenhum tipo de, vamos supor, barulho. Um espirro, uma tosse que um escravo desse, esse senhor levantava e dizia: pode chicotear. A história também de que Nero, uma vez, ele pegou um escravo roubando alguma coisa do palácio, nada de muito de valor, e ele cortou a mão desse escravo, pendurou como um colar no pescoço e andou exatamente no salão de festa, declarando que esse homem roubou isso e por isso ele está pagando, e a vergonha dele durante todo o tempo naquela festa. Então havia algumas coisas que eram muito terríveis. Verdade era também que havia alguns homens, senhores de escravos, que verdadeiramente disseram para que as pessoas pudessem dizer: olha, presta atenção, não tratem mal os seus escravos, porque se vocês tratarem bem, eles vão servir melhor a vocês. Havia algumas poucas vozes que declaravam esse tipo de coisa, mas era muito pequena, era muito pouca. A escravidão, mesmo quando ela começou a ter algum princípio de melhoria, no século IV, quando Constantino se converteu, pelo menos é assim que se diz a história, ele fez uma lei para proteger os próprios senhores de escravos contra as medidas dos escravos, contra algum tipo de injustiça ou contra alguma coisa. Então as leis eram basicamente, o escravo era um dono total, era como se fosse um objeto. E aqui a carta do apóstolo Paulo se torna poderosa para nós, porque o apóstolo não vai transformar a sociedade, ele vai transformar corações de irmãos. Ele não está falando para um senhor de escravo que não está ouvindo a palavra de Deus. Ele está falando para um homem e uma mulher que ouviu Cristo e receberam o perdão de seus pecados e está caminhando na igreja. E a esse homem e a esse escravo que o apóstolo está se dirigindo. Por isso ele diz: quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Essa é a primeira advertência ou a primeira instrução que ele dá para o escravo que está sentado. A Bíblia diz claramente que o escravo não tinha quase nada, direito ou quase algum. E aqui o apóstolo Paulo está começando a mostrar exatamente isso. Toda vez que ele vai começar essas relações agora nessas cartas, ele sempre começa com a parte mais frágil, na parte daqueles que se submetem à autoridade, naqueles que não têm direito de autoridade, não está sobre eles. Ele fez isso assim com a mulher, dizendo exatamente o que ela deveria fazer, e começou por ela, porque era a parte mais frágil. Quando ele começou a falar entre pais e filhos, ele começou pelos filhos, dizendo: esses têm que obedecer, porque eles estão debaixo dessa autoridade e eles têm de fazer isso. E agora não é diferente, ele vai tratar exatamente os escravos, a parte mais frágil, que não tem direito nenhum. Então ele começa a trazer a função que eles têm, e ele diz: obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Essa palavra, temor e tremor, lembre-se que ele fala isso em Filipenses, que desenvolvei a vossa salvação com
temor e tremor. Essas duas palavras aqui não dá sentido de medo ou de assombro, mas de respeito reverente para com aquele que nos deu a salvação. É da mesma maneira agora que esse escravo que chegou à igreja, que foi salvo e foi liberto, ele olha para o seu Senhor e ele diz: esse Senhor é muito perverso. Ou talvez o Senhor que está aqui não era da igreja, então ele está sentado e ele é só um escravo, e ele lembra do seu Senhor, o quanto de maldade fez com ele, quando ele não podia fazer nada, quando ele estava fazendo tudo certinho. Então o apóstolo Paulo dirige o coração deste homem, que foi salvo, que foi perdoado. Lembre-se, amados, a salvação, ela trata basicamente do perdão e ser perdoado. De dar perdão e receber perdão, é isso que trata a cura da nossa salvação, a cura de Deus sobre as nossas vidas, de sermos perdoados quando nossa ofensa é gigantesca, e Deus assim estendeu a sua mão e nos perdoou e nos trouxe para perto de si. Então ele pega esse escravo que está sendo maltratado, que está sendo afligido, que está numa condição das piores, degradantes de uma posição humana, ele chama para ele e diz: servi o vosso Senhor com temor e tremor. Talvez o escravo que estivesse ouvindo esse texto dissesse: tu não conheces o meu dono, tu não conheces o meu mestre, tu não sabes como ele é. O apóstolo Paulo, ele nunca trata, irmãos, dos outros, ele trata do nosso chamado, aonde nós estamos, qual é a responsabilidade que nós temos para nesta relação, para com esta relação. E a relação do escravo era a obediência. Então ele diz: vocês vão ter que obedecer. Só que vocês não vão obedecer esperando que o seu Senhor seja bom ou seja ruim, ou que ele recompense. Vocês vão fazer isso porque vocês são servos de Cristo, porque vocês foram libertos por Cristo. Por isso ele diz: na sinceridade do vosso coração. E aí ele avança nessa perspectiva e diz no verso de número 6: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. De novo ele aponta para o coração, para uma atitude séria e verdadeira que tem que emergir do nosso coração, de uma relação que Deus estabeleceu em nós. Uma relação de confiança, uma relação de perdão, uma relação de filiação, uma relação que vai muito além das nossas atividades desse mundo, muito além de todas as nossas relações com este mundo, porque Deus agora, em Cristo Jesus, Ele nos está dando uma graça suficiente para vencer todas as adversidades. Por isso Cristo, ele diz, quando ele está no Getsemane e fala em sua oração, ou ensinando para os discípulos: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo jaz no maligno. Não espere que este mundo vai te dar abraços e apertos porque você caminha com Cristo. Não, esse mundo vai te odiar como odiou a Cristo. E se, porque ele odiou a Cristo? Porque Cristo declarou que suas obras eram mais. Quando um escravo, ele começa a servir ao Senhor, e a essa palavra, a gente tem uma palavra muito maravilhosa, quando o próprio um homem livre e liberto, que caminhasse no Império Romano, e então um soldado chegasse com ele e disse assim: meu irmão, eu quero que tu carregue a minha mochila, uma mochila pesada, de mais de 60 quilos vamos supor, de suprimentos. Ele coloca sobre a vida do homem, e ele não podia fazer nada, ele era obrigado a caminhar 1 milha. Quando Cristo falou para ele: vocês são livres, e então um soldado romano coloca uma carga sobre vocês, e por lei romana vocês são obrigados a caminhar 1 milha. Eu digo para vocês: aquele que te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Isso era para dar um testemunho de que nós somos servos, que servimos por amor a Cristo. E se for necessário a gente entregar a nossa vida pelos irmãos, a gente entrega, para que eles consigam entender quão grande foi o amor de Deus por nossas vidas. Quando o apóstolo está escrevendo aos escravos que eles não tinham essa opção de carregar ou não, eles eram obrigados, o apóstolo está chamando a eles dizendo assim: vocês servem a Cristo, e não há como a gente servir a Cristo com um coração cheio de reservas. Não há como a gente servir a Cristo com um coração que tem, vamos supor, dizer assim, outros meio escuso, que a gente faz uma coisa só para querer outra. Por isso ele diz: não servindo à vista, não servindo para mostrar para alguém, e eu estou servindo aqui. Chega o patrão e eu começo a fazer um trabalho muito bom, muito maravilhoso, e então o escravo se mostrava muito prestativo.
Mas o patrão saindo embora, o senhor indo embora, ele mostrava-se toda a indolência que ele tinha, ele não estava nem aí com o trabalho. E o apóstolo está dizendo: vocês não servem à vista, vocês não podem servir a homens, porque vocês não estão agradando a homens. Vocês foram comprados para Cristo, é para Cristo que vocês servem, não servem mais para ninguém. E Cristo colocou vocês em uma situação e Ele os chamou nessa situação para que vocês deem testemunho do amor que Ele tem derramado no coração de vocês, para que vocês possam então servir com temor e tremor diante daquele que vive e que nós haveremos de prestar contas. Por isso ele diz: fazendo de coração a vontade de Deus. E ele ainda diz mais: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo ou escravo, ou seja ele livre. O resultado disso é que esse escravo que talvez estivesse numa situação tão terrível: como é que eu posso servir dessa forma ao meu Senhor? Como eu posso agradar realmente a Deus e não aos homens? Ele disse: porque há uma recompensa, irmãos. E essa recompensa, ele diz, o Senhor te dará, caso você tenha feito a coisa boa, porque o Senhor, ele diz claramente isso: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja um escravo ou quer seja livre. Por isso que nós fazemos o que fazemos, irmãos, de coração ao Senhor, porque se o homem não nos retribuir, se a esposa não retribuir, se o marido não retribuir, se o filho não retribuir ao pai, se o pai não retribuir aquilo ao filho, ou um patrão, ou um escravo, ou um senhor, Deus viu e Ele vai me recompensar, Ele vai te recompensar. A nossa certeza é de que tudo que nós fazemos, se fazemos para o Senhor, receberemos do Senhor. Mas se nós não fizermos para o Senhor, mas fizermos para os homens, aqui receberemos dos homens. Isso vale até para orações, irmãos. Quando nós oramos somente para impressionar as pessoas, Cristo disse: vocês já receberam o que vocês quiseram. Não quiseram o olhar das pessoas, a atenção das pessoas, o carisma das pessoas. Vocês têm. Mas se vocês orarem ao Pai, Ele dos altos céus que o vê, te recompensará. Por isso, é necessário que a gente entenda claramente que quando o apóstolo Paulo estava escrevendo para um grupo de escravos, esse escravo, ele não estava ouvindo o sermão de o seu senhor que estava lá e ensinando para ele, não. O escravo estava sentado juntamente com o Senhor, ouvindo, e esse sermão estava chegando para os dois. Então o seu senhor que estava ouvindo disse: olha que maravilha, era isso mesmo que eu queria que o meu escravo ouvisse, pudesse ouvir e fazer, coisa maravilhosa. Acho que é diferente no dia de hoje, quando os pregadores pregam para os maridos e que começam a colocar eles dentro verdadeiramente do quadrado que Deus deseja. Aí a esposa fica dizendo: era isso que eu queria que meu marido escutasse. Aí quando o pregador começa a falar sobre as características da mulher, e aí o marido diz: era exatamente isso que eu queria que ela ouvisse. Quando o filho está ouvindo uma pregação a respeito de obediência ao pai e à mãe, e o filho fica murchinho, e o pai e a mãe: era isso que eu queria que meu filho ouvisse. Assim somos nós, irmãos. A gente prefere que as pessoas façam aquilo que Deus está ordenando, mas a gente se dispõe muito pouco para fazer aquilo que Deus ordena. A gente espera que a gente faça isso quando o outro fizer a sua parte. Você já fez isso? Mas a gente esquece que tudo que a gente recebe não é por mérito, é por graça. Você já fez isso para merecer? Você quer isso? Então faz por merecer. Mas Deus concede a nós por graça. E é isso que Ele exige de nós, que façamos as coisas por graça, esperando naquele que dá todas as coisas para o bem. Por isso o apóstolo Paulo é certo quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Quando um escravo via isso, ele ouvia também o texto: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque um dia o Senhor vai me dar. Eu sou escravo na carne, mas quando o Senhor entrou na minha vida, Ele me libertou, e não há maior escravidão do que ser escravo do pecado.
Então, depois que o apóstolo Paulo fala sobre os escravos e diz para eles tomarem uma decisão e entenderem que agora eles são livres, e por serem homens livres em Cristo Jesus, espiritualmente, eles têm que ter uma outra conduta para que através da sua vida eles entendam, e os senhores entendam verdadeiramente que há um Cristo que salvou e libertou, e que esses malfeitores, que a gente assim pode dizer, senhores de escravos tão perversos, possam entender que eles estão escravizados em seus pecados, em suas ambições, em suas paixões, e é necessário que um Cristo os liberte para viver uma vida verdadeiramente em liberdade. Então, terminado isso, ele passa para os senhores. Ele fala para os escravos por 3 versos, e ele vai falar um único verso para os senhores de escravos. Então, no verso 9 ele diz: vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Ele diz assim: vocês, senhores, vocês vão ter que agir da mesma forma que eu estou dizendo para os escravos, ou seja, servir o Senhor com temor e tremor. E como é que eu posso servir aos meus escravos com temor e temor? Ele diz: deixa de lado as ameaças. Porque era certo que as pessoas diziam que um escravo jamais poderia se submeter e fazer a vontade do seu senhor se ele não fosse debaixo de chibatadas, se não fosse debaixo de ameaças. E uma das ameaças era tão forte que era dizendo assim: eu vou te vender para outro senhor, para outra nação, para outra terra, e tu tem mulher e tem filhos, e tua mulher e teus filhos vão ficar aqui, e eu vou te vender, eu vou te separar da tua filha. Tem coisa pior do que uma ameaça como essa? Ou então eu vou vender os teus filhos e a tua mulher para outro senhor, e eles vão levar para longe, e tu vais ficar aqui. Assim os senhores de escravo faziam, e faziam um tanto medo e tanta ameaça, que o que esse homem podia fazer? Ele não tinha poder, ele não tinha força para isso. Então o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso para os senhores que estavam na igreja. E nesses senhores que estavam na igreja, que foram comprados pelo sangue de Cristo, que um dia foram escravos do pecado, do diabo e deste mundo, das suas paixões, ele, o Cristo que os libertou, ele está dizendo: vocês agora que são livres, entendam, não foi debaixo de ameaça que Deus te trouxe para o reino da sua luz. O apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos dizendo exatamente isso: ignoras, você não percebe, não compreende que foi a bondade e a benignidade de Deus que te conduziu ao arrependimento. Não foi, irmão, uma teoria de inferno que Deus traz o meu coração e o seu coração para andar com Ele. Não foi uma ameaça de se você vai para o quinto dos infernos se não se converter, se você vai descer no lago de fogo e enxofre se você não se arrepender. Deus não fez isso, irmãos. As pessoas falam do inferno, as escrituras apontam a respeito disso, mas o Evangelho não fala disso nesse sentido, que é para a gente se converter, senão a gente vai para o mal. Não, mas Abraão, mas a Escritura diz que aqueles que fazem todo mal vão ao inferno. Mas esse não é o Evangelho correto. É uma sentença que a igreja está falando para a igreja. Ele não fala para este mundo. Ele diz para se arrepender. E como eu vou me arrepender? Usando o inferno? Não é esse. Não é esse o ponto. O ponto é exatamente isso. O inferno é a gente olhar para a cruz, irmãos. Porque esse é o inferno. Não pense que fogo, enxofre, palavras, acusações são o inferno. Não é o inferno. O inferno é a cruz. Por que a cruz é o inferno? Porque na cruz, aquele que é o Filho de Deus, ele se separou de Deus. E o inferno é exatamente isso, separação definitiva de Deus. E aquele que foi para a cruz, ele disse: Pai, se for possível, não me deixa ir para a cruz. Não se separa de mim. Eu nunca me separei do Senhor. Tu és a vida, Tu és o bem, Tu és o amor. Como eu vou me separar de Ti? E Deus disse: não há possibilidade. Se você não for e eu não me separar de você, para sempre os homens estarão separados de mim. A dor dos homens, irmãos, é porque nunca mais vão ver o bem de Deus. Não é porque queima, não é porque arde. Pode ter tudo isso, não estou dizendo que não tenha,
Mas a dor maior do homem é uma consciência culpada, que ele teve a chance de receber a graça e ele rejeitou essa graça. Cristo está lá, é por meio de Cristo que Ele nos conduz. Olha, eu não fiz isso com você, eu não me separei de você. Olha para a cruz, olha para o sofrimento. Ele é um justo, Ele é um perfeito, Ele fez tudo certo, e Ele está na cruz, Ele está substituindo você. Se você não acredita nisso, você perdeu toda a esperança de salvação, e a eternidade é eterna, a separação de Deus. Nunca mais vais ver o amor de Deus e a bondade de Deus. Tudo que tu vais ver no inferno é apenas a ira e a justiça de Deus, que os teus pecados e os meus pecados merecem. Mas para isso Cristo foi na cruz, e é por isso Ele diz: tu estás ignorando que a bondade e a benignidade de Deus é que está te conduzindo ao arrependimento. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os senhores: chega de ameaça, trata com dignidade aquele que está debaixo de tua autoridade, porque toda autoridade que Deus nos deu, irmão, toda, ela serve com um único propósito: de abençoar as pessoas. É por isso que Deus constituiu o Estado, é por isso que Deus constituiu um pai, é por isso que Deus constituiu um marido. Pode olhar as funções e as responsabilidades de cada um que está em de autoridade. O que é a autoridade? É para machucar? É para ferir? É para submeter? É para espizinhar? É para dizer você é inferior? Ou essa autoridade é feita exatamente para edificar? É isso que o apóstolo Paulo diz: Deus me concedeu uma autoridade, não foi para ser tirano, mas para abençoar vocês, para edificar o seu povo, na medida da minha autoridade, não além da minha autoridade. Qualquer coisa que um ser com autoridade extravasa isso, irmãos, é um tirano, e isso causa um sentimento perverso sobre aqueles que estão sendo liderados, que estão debaixo de sua autoridade. Por isso o apóstolo Paulo diz: larga as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto de vocês, está nos céus. E aí então ele faz um elo dizendo assim mesmo: um dia você vai prestar conta, a tua autoridade vai ser julgada pelas ações que Deus te deu de autoridade. O que você vai colocar diante do Senhor? E ele disse: Ele está no céu, Ele controla tudo, vê tudo, e vai prestar conta de todas as coisas. E sabe de uma coisa: para com Ele não há acepção de pessoas. Aqui é um detalhe, porque, irmãos, nos dias passados das Escrituras Sagradas, como nos dias de hoje, muita coisa se resolve só porque uma pessoa tem muita autoridade, tem muito respeito, muita bagagem. Então ele faz uma coisa errada, e aí tem uma autoridade para julgá-lo. Mas como ele tem uma bagagem muito grande, um renome muito grande, ele vai pelas surdinas e faz isso e aquilo outro, e o que acontece? Aquele caso é encerrado, aquele caso é arquivado, aquilo que não dá em nada, e vai-se embora, e a vida que se segue. Havia muito disso. Só que Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo: presta atenção, o teu Senhor está nos céus, e para Ele não tem diferença entre um escravo e um servo, entre um patrão e um empregado. Não tem. Você não vai ganhar nada comigo. Eu vou lidar com a reta justiça. Eu vou recompensar você. Se você foi um bom senhor de escravo, eu vou recompensar você. Se você foi um bom escravo e serviu de coração, como servindo a mim, eu vou te recompensar. Porque não tem separação, não tem divisão. Eu posso ter colocado no nosso meio, e Ele colocou diferenças entre um que vai ter autoridade e alguém que vai obedecer essa autoridade, se submeter a essa autoridade. Mas cada um foi chamado em um determinado ponto. Então é necessário que a gente entenda que agora, em Cristo Jesus, quem era escravo se tornou livre, e quem era livre se tornou escravo de Cristo. E agora Ele pede que esses irmãos e essas pessoas que estão nessa posição de autoridade não tratem as pessoas com medo, com pavor. E para os nossos dias, se a gente fosse aplicar esse texto, hoje os empregados, eles têm uma condição muito melhor, isso é fato.
Mas isso não significa dizer que não existe ainda muitas ameaças. Que existe muitos empresários verdadeiramente muito perversos. Quer sair? Pode sair. Tem mais de 20 aí entrando para a tua. É só sair. Não, não tem aumento nenhum. Pode sair, eu contrato outro. Muitas vezes as ameaças são assim, irmãos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é como a gente vai servir um grupo de pessoas que agora estão entrando. E eu não vou endemonizar nenhum tipo de empresário, nem vou beatificar nenhum tipo de trabalhador. Nós somos trabalhadores de Cristo, somos servos de Cristo. E se nós estivermos na posição, e eu gosto mais da parábola que Cristo deu sobre o reino de Deus, e que a parábola serve tanto para a justiça dessa terra, quanto para a justiça dos céus, que é a parábola dos homens trabalhadores na vinha. A Bíblia declara que ele pediu para o trabalhador, disse: olha, a plantação tem muito, e se a gente não fizer a colheita, não temos como garantir a safra toda e guardar ela. Então ele disse: vai e procura mais trabalhadores para entrar. E então aquele servo foi até lá na praça, encontrou trabalhadores, arregimentou logo na primeira hora do dia, tipo 5 horas da manhã, pegou os trabalhadores, levou para a lavoura. 9 horas da manhã o trabalhador disse: olha, mestre, ainda é muita gente, ainda é pouca gente, tem muito trabalho, não vai dar tempo. Ele disse: então volta de novo na praça e contrata mais gente. Então ele volta meio-dia, e depois ele volta às 3 horas da tarde, e então está terminando já o dia, e a colheita ainda é grande e vai se perder. Então o mestre diz assim mesmo: volta mais uma vez na praça e consegue alguma coisa. E então ele volta às 5 horas da tarde, 1 hora só de trabalho. E então ele diz: como vocês vão me conduzir para o trabalho? Só tem 1 hora só de trabalho, o que eu vou ganhar? Aí ele disse: vão para lá e trabalhem, e nós daremos a você o que for justo. Aos primeiros que foram contratados foi 1 denário. 1 denário era a diária deles. Terminou o dia do trabalho, e então o Senhor disse assim mesmo: comece a pagar para os trabalhadores que chegaram por último, que trabalharam apenas 1 única hora desse dia, e que eu não acertei nenhum tipo de valor com eles, só disse que daria o que fosse justo. Então chegou uma renca de trabalhadores que trabalharam aquela 1 hora, e ele fez as contas e disse: toma 1 denário, 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 1 denário. Aí os caras ficaram muito alegres. Nossa, 1 denário, e a gente trabalhou apenas um dia, que maravilha. E os que primeiro passaram no dia do sol, desde o início da manhã, todo o tempo eles ficaram pensando: se ele deu 1 denário para eles, que só ficaram trabalhando 1 única hora desse dia, e a gente passou o dia todo nesse sol, provavelmente ele vai nos dar muito mais. Então chegou eles. Quando chegou com eles, o Senhor deu 1 denário para cada um. E eles começaram a reclamar e começaram a ficar rabugentos, e isso, aquilo: mas como isso é muito injustiça, isso não pode ser, e tal. O Senhor ouviu as reclamações. Ele disse: homem, te faço eu alguma injustiça? Quando eu te contratei para trabalhar, eu te disse quanto tu deverias receber? Sim. E quanto foi? Ele tremeu a boca e não conseguia dizer. O quanto? Ele disse: 1 denário. E o que eu te dei? 1 denário, Senhor. Então eu não te faço injustiça. Não posso eu fazer do meu dinheiro o que eu bem entender. Se eu quero dar para aquele que trabalhou apenas 1 única hora 1 denário, aos teus olhos, por eu ser bom, sou mau? Toma o que é teu e vai-te embora. A gente tem que entender algumas coisas que são muito importantes no reino. Não é quem passou mais tempo na vida do reino é quem vai receber mais, irmãos. É quem foi fiel. A gente tem que entender que tudo que nós recebemos é por graça de Deus, e Deus não é injusto
E embora a gente não possa receber tudo aquilo que a gente imagina que deve receber aqui nessa terra, o apóstolo Paulo disse ainda: vocês têm que ter paciência, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ou seja, existe uma recompensa muito maior do que a recompensa que nós possamos ter nessa terra, por todo o trabalho e todo o serviço que nós possamos dispensar àqueles que são os nossos pares, sejamos nós em posição de autoridade ou estejamos nós em posição de submissão. O fato é que não há acepção de pessoas diante de Deus, e é necessário que o nosso coração se volte para Deus e olhe somente para Deus, porque se a gente deixar de olhar para Ele, a gente vai afundar nos nossos relacionamentos. É por isso que muitas vezes um filho não obedece mais um pai, mesmo sendo ele crente. É por isso que um empregado só trabalha quando o seu patrão está olhando para ele, mesmo sendo ele crente. É por isso que um patrão usa de ameaças com um empregado, mesmo ele sendo um crente, porque eles tiraram os olhos de Cristo e estão olhando as pessoas. E eu gosto muito da frase de Davi, e quando ele fez uma coisa errada e o Senhor pediu para que ele escolhesse entre 3 castigos sobre a vida dele, ele escolheu o terceiro e disse: a praga me atinja, que a doença e a peste cheguem até nós, porque no Senhor há misericórdia. Melhor eu cair nas mãos do Senhor, porque no Senhor há misericórdia, mas cair na mão dos homens não tem misericórdia. Então, minha oração nessa noite, irmãos, é que nós possamos viver uma vida olhando para o Senhor e servindo ao Senhor, porque no tempo certo Ele nos recompensará, como disse o apóstolo Paulo, se nós não desfalecermos. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai celestial, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Obrigado pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor amado, porque a salvação, ela nos